É isso, né? Não tem mais nada pra falar, né? Isso. E aí, como que você tá? Esse é o primeiro mandato, né? Meu primeiro mandato. É ever ou como deputada federal? Ever na vida. Eu não era filiada antes, achava que política não era pra mim, não era muito engajada. Ever mesmo. Entendi. Pô, começou bem, né? Comecei com emoção. Toda vez que eu vou conversar com alguém pra entrar no time, eu brinco. Olha, eu lhe prometo muita emoção, muita intensidade. Venha trabalhar com a gente. Como assim, pra entrar no time? A gente sempre faz um processo seletivo. Ah, é? Então, tá entrevistando a galera e você fala, ó, e aí, topa às vezes virar uma noite quando for necessário. Essas são as bandeiras do mandato. E a gente compete com, enfim, gente que paga muito mais lá fora, né? E a gente sempre fala, olha, tem muito propósito, mas tem muita intensidade, ninguém vai ficar aborrecido aqui, não. Tédio não existe. Tem uma semana com tédio aqui. Legal, né? Mas, pô, eu imagino que deve ser difícil você tentar uma candidatura como deputada federal. Como que foi esse preparo? Como foi chegar do nada nisso? Eu tô me perguntando se eu começo um mês antes, um ano ou 10 antes, mas... Cara, tu sabe, a gente tem todo o tempo do mundo. Você que tem que pegar um voo de manhã cedo aí. É verdade. Acordar às 4h40, mas vai dar certo. Vai pra Brasília. Cara, acho que o resumo do resumo. Eu cresci em um lugar em que a política tem uma atuação muito negativa. Eu venho da Zona Sul de São Paulo, a gente mora numa ocupação, e até hoje a galera vai lá pra comprar voto. São Paulo. Não tô falando do interior, do norte, como a gente tem essa visão, não. São Paulo. E aí eu cresci com os cabos eleitorais, não eram nem os políticos mesmo, indo lá e dizendo, olha... Fulano vai pegar voto aqui, não sei quem na outra comunidade, não sei quem na outra rua. Você ligava a televisão, não te representava aquilo, né? Escândalo de corrupção, um bando de homem mais velho, branco, rico, assim, não era muito a nossa realidade. Na escola, eu nunca aprendi sobre isso. Então, pra dizer que, não com orgulho, mas porque é verdade, eu cresci sem questionar muito, sabe? Se você me perguntasse lá atrás, se é de esquerda ou direita, eu não saberia nem o que era isso. Só que eu tive uma trajetória muito diferente na educação. Com uma oportunidade que começou com uma grande política pública, que é uma Olimpíada de Matemática para alunos de escola pública. Legal. Tipo, é uma Olimpíada incrível. Atinge quase 20 milhões de alunos no Brasil. É a maior Olimpíada do mundo. É uma política pública muito barata. Tipo assim, ela é incrível. E aí eu participei dessa competição na 5ª série. Isso abriu para mim várias oportunidades. E aí, para resumir aqui essa história, isso fez com que eu olhasse para a educação. Chegou um momento, pulando alguns anos, que eu estava fazendo faculdade nos Estados Unidos, com bolsa completa, podendo ser quem eu quisesse, literalmente. Eu podia ser astronauta, chefe de cozinha, engenheiro, o que eu quisesse. Só que era só eu. Eu já tinha perdido um pai, com 39 anos de idade, para as drogas. A gente estava conversando mais cedo. Perdi muita gente próxima para o crime, para a violência. Quando eu era pequena, antes de toda a chegada do PCC, você via muita guerra de facção, você via corpo indo para a escola, e aí tinha aquele sentimento que era uma mistura de culpa, mas também de querer fazer algo de, cara, eu tô aqui, eu tô viva, eu tô podendo escolher. Só que pessoas que eu amo, que são muito talentosas, não estão. E aí isso fez com que eu olhasse para a educação. Então foi uma volta, assim. Depois de, sei lá, fundar 3 projetos, de ter dado aula, feito protesto, organizado movimento, feito pesquisa, foi se acumulando quase que uma raiva de, olha, eu tô tentando mudar uma coisa que não é técnica, é política. Porque aí você vai ouvindo do prefeito, fulano fez tal coisa na educação, eu vou acabar para não dar ibope para ele. Aí você vê uma campanha presidencial, não tem um cidadão para falar de educação. E aí eu que tinha aquela coisa forte de mim, fui entendendo assim, olha, eu tô tentando fugir da política, mas se isso não mudar, a educação não muda. E aí o brinco foi meio que a contragosto, porque eu achava que não tinha a menor chance de eu ser eleita. Filha de quem é importante, sabe? Vinda da periferia. E aí foi uma batalha tanto. Mas aí, para finalizar, a minha grande inspiração foi o Obama, que eu tinha acompanhado muita campanha dele. E aí eu tive 5 mil voluntários na campanha, quase 500 doações. Então eu consegui competir numa campanha que é extremamente corrupta e injusta. 500 doações ou 500 mil doações? Não, quase 500 doações. Porque eu não tinha um partido para bancar minha campanha inteira, um cidadão para bancar tudo e 5 mil voluntários. Entendi. Mas quem que surgiu com essa ideia? Quem que chegou em você e falou, Tabata, vamos virar deputada federal? Foi bem assim, não. Quando eu voltei da faculdade, em 2016, o Brasil estava já naquela turbulência que a gente viu, né? Que começou lá em 2013. Sim. Eu acho que era todo mundo revoltado com o que estava acontecendo na política, mas com diferentes respostas. E muita gente sem nem resposta, só querendo destruir o que estava lá.
E aí eu comecei a encontrar muita gente que tinha, tipo, essa angústia dentro, tipo esse bichinho. Era uma galera que era da pauta ambiental, da pauta contra a corrupção, só que não era da política. Assim, não era filiada a nenhum partido, não era filho de ninguém importante, etc. E aí eu tinha vários amigos que isso era verdade, e a gente falou, cara, bora fundar o movimento. Eu já tinha 2 projetos na área da educação, pra juntar gente que é comum, assim, entre aspas, que os partidos não conhecem, mas que querem ter uma atuação política. A gente se juntou em 2017, fundou o movimento Acredito, 30 doidos foram candidatos, eu fui uma delas, 4 foram eleitos. Ano passado, a gente teve doidos, eu digo que tem que ser muito idealista, né? Foram mais de 100 candidatos e a gente teve 30 eleitos no Brasil inteiro, sabe? Em vários municípios. Então, é uma turma que tem alguns ideais em comum, que foi se filiando a partidos que estavam ali entre a centro-esquerda e o centro, mas que só conseguiram chegar e falar com o cara do partido porque a gente era um movimento com milhares de voluntários. Entendi. Senão ninguém tinha olhado na nossa cara, não. Qual que é o nome do movimento de novo? Acredito. Acredito. Entendi. Então é multipartidário esse movimento também. O movimento não... É porque, enfim, a gente acha que a transformação é dentro dos partidos. Então a gente juntou uma galera, cada um se filiou onde conseguiu. Só que a gente é um movimento que está ali, entre a centro-esquerda e o centro. Então a gente foi vendo, qual partido está aberto para receber a gente. Olhando agora com uma visão menos inocente. Ou porque achava que ia ter uns votinhos, ou porque achava que ia dar aquela lustrada na cara, sabe? Mas vários partidos sentaram para conversar e alguns toparam. PV, Rede, Cidadania, na época PSB, PDT... E a gente se filiou a esses partidos, de acordo com a inclinação de cada um, com o contexto local, e foi disputar a campanha. Entendi. Mesmo você sendo filiado ao PTT, tem um processo de escolher o candidato, não tem? Como que funciona lá? Cara, zero. Zero? Essa é uma das maiores críticas que eu tenho. Porque, assim, eu me formei em ciência política, eu acho que partido é importante de verdade. Que a gente não vai resolver essa bagunça que está na política se a gente não melhorar os partidos do Brasil. Porque eles que representam a gente, eles são tipo o filtro da democracia, entre aspas. São eles que dizem quem é que vai ser candidato, quem é que não vai. Só que quando a gente olha para o dia a dia do partido, eu estou generalizando, obviamente há exceções, mas prévias é uma coisa que quase não existe. Os partidos têm donos, em sua maioria. Donos que comandam o partido há 20, 30 anos. Uhum. É ele que vai dizer se você é candidato ou não. Aí as pessoas falam assim, poxa, fundo público é importante para você democratizar. Concordo, não fosse como é distribuído. Não é que ele vai lá e pega, olha, vou aqui distribuir igualmente entre os filiados, ou quem tem menos dinheiro. Ele dá 2 milhões para o amigo dele, 2 milhões para o outro, lava um dinheiro ali. Então, assim, infelizmente, boa parte dos partidos não são democráticos. Não, você não vê uma mulher, um negro sentando para conversar em pé de igualdade. Então, talvez seja a minha luta eterna por muitos anos, porque eu acho que os partidos são importantes. Eu não acho que a gente vai resolver com, sei lá, vai lá e se candidata sem partido. Mas será tem que dar um chacoalhão. Legal ter uma opção independente? Tipo, você pode, se quiser, sem partido, se quiser se tentar a sorte. Cara, eu só não acho que vai resolver, porque os partidos... Não vai resolver, realmente. Pensa, os partidos têm acesso a bilhões e bilhões de reais. Em São Paulo, assim, o que as pessoas dizem? Para você fazer uma campanha com sucesso, tem que, sei lá, gastar 10 milhões. Mas será que a internet não mudou isso. Um pouquinho isso, hoje em dia? Mudou, mas vocês orgânico. Sabem mais do que ninguém que a internet nem sempre é um lugar democrático, né? Dinheiro importa. Ou você é muito talentoso e estoura, e eu tenho certeza que vocês são muito talentosos, mas a gente sabe que tem robô. Não, cara, mas porque a gente fica se iludindo achando que a internet resolve tudo. Tem robô, quem tem grana, tem mais voz na internet. Sim, você vê o que rola no WhatsApp. Uhum. E aí também eu não acho que a gente tem que depender de, você é um youtuber estourado, talentosíssimo, ou você vai se submeter a um líder de um partido. Ou acredito, só existe porque falta essa ponte. Mas a gente é um bichinho tentando hackear o sistema, sabe? Entendi.